Então, na aula de hoje, a gente vai fazer alguma prática sobre threads. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre as threads, né? Então, eu coloquei um arquivo com alguns códigos aqui para a gente dar fazer uma brincadeirinha, né? Primeiro código aqui, assim, tem uma thread.java. O que é que esse código aqui? Esse código você está executando. Aqui eu tenho como você cria uma thread, né? Eu vou estender thread, né? E aí eu vou quando eu criar esse objeto aqui, uma thread do tipo uma thread, eu tenho a identificação, né? Eu tenho que x é uma classe do tipo multithread, eu tenho um delay. Eu vou usar essa classe aqui, uma thread, no contexto desse multithread aqui. E basicamente, quando eu executo a thread, o que é que eu faço? Eu vou executar a thread, eu vou dar um delay. Ela vai, quando eu faço aqui um sleep, quer dizer que essa thread ela vai dormir por um tempo, ela fica inativa por um tempo. E eu vou pegar uma variável compartilhada dessa classe aqui, multithread, que eu vou somar 2 aqui. Então, vou fazer isso, né? Então, na verdade, o que vai interessar para a gente, o que a gente vai executar é esse multithread, onde no multithread eu vou instanciar vários objetos do tipo uma thread, cada um vai ser uma thread diferente, certo? E aí, quando eu executar, o que é que eu vou fazer? Eu vou executar T1, T2 e T3, a primeira, a segunda, a terceira thread, e a gente vai vendo o efeito disso. O efeito disso é o quê? Cada thread que é executada, o que é que ela faz? Ela dorme um pouco, ela incrementa o valor da variável compartilhada e depois ela exibe, olha, eu sou a thread tal e a variável agora está com valor tal. Então, como é que isso seria? Vamos tentar executar isso aqui. Eu chego aqui em multithread.java e dou aqui um run file. Então, vamos executar. E aqui ele executou. Observe, eu iniciei primeiro a thread 1, porque ele iniciou agora com a segunda. Ele mostrou. A segunda dormiu 89. A variável compartilhada, que era 1, virou 3. A terceira dormiu 387 milissegundos. A variável compartilhada de 3 passou a 5. E a primeira dormiu 6.098 milissegundos, a variável virou 7. A primeira coisa que a gente observa é o seguinte: qual é o nosso código aqui? O nosso código, eu tenho as threads, certo, gente? Essas threads estão associadas ao objeto do tipo multithread, né? Eu inicio elas e cada thread ela vai fazer o quê? Exatamente o quê? Ela vai dormir um tempo aleatório, certo? E ela vai incrementar a variável compartilhada. Foi exatamente isso que a gente fez aqui, exatamente esse comportamento que a gente teve. A variável compartilhada, eu iniciei ela com 1, então a primeira que voltou do sleep mudou ela de 1 para 3. A segunda que voltou do sleep mudou ela de 3 para 5 e a terceira que voltou do sleep mudou ela de 5 para 7. Observe que quem primeiro voltou do sleep foi a segunda thread, o T2. Depois foi a terceira thread, o T3, e depois foi a primeira thread, o T1, certo? Então, isso aqui é um exemplo simples de execução de threads, né? Só para a gente
ver alguma coisa bem rudimentar, né? E agora a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais sofisticada. A gente falou rapidamente na aula passada sobre o problema do produtor-consumidor, né? O problema do produtor-consumidor é um problema que você produz itens, você tem threads que produzem itens, ou processos que produzem itens, e threads ou processos que consomem itens, né? Aqui a gente vai implementar isso com threads, certo? E qual é o problema? Eu produzo e consumo itens mediando por um buffer. Eu não posso consumir itens que não existam, então se o buffer estiver vazio, o consumidor tem que ficar esperando, né? E o produtor não pode produzir mais itens que o tamanho do buffer, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu criei aqui uma classe programa, onde em programa eu defini um buffer, aqui é o meu ArrayList buffer. Na verdade, aqui eu não defino o tamanho máximo desse buffer, porque isso aqui é através de um ArrayList. E eu criei aqui duas threads produtoras e duas threads consumidoras. Então, C e C1 são threads consumidoras, P e P1 são threads produtoras. Eu inicio as threads. E o que é que producer faz? Producer, ele vai receber a referência do programa e o que é que ele vai fazer? Ele vai adicionar um elemento ao buffer do programa. Então, ele vai produzir um item aqui. Certo? E depois ele vai fazer. Aqui a gente fez uma coisa simples que a gente chama de espera ocupada. Ele vai fazer alguma coisa lá. É um for, ficar fazendo. Que é só para consumir tempo. Enquanto isso, ele vai. Essa thread deve ser preemptada por alguém. Né? Isso aqui é um while contínuo. Ele vai sempre produzir o item, jogar no buffer e ficar fazendo nada, fazendo a espera ocupada nesse for aqui. E o que é que o consumidor vai fazer? O consumidor vai mesma coisa, um loop infinito onde ele vai pegar o item, remover o item aqui, né? E vai mostrar que ele está consumindo o item. Qual é o problema? O problema é que eu posso ter eu posso produzir somente um item e ter dois consumidores que consumam esse item. Mesmo que eu coloque aqui um if para ver se item count é maior que 1, pode acontecer uma situação de item count C1, por exemplo, e duas threads consumidoras veem isso no if, consumam, e aí vai acontecer o quê? Vai acontecer um erro. Né? Como é que a gente executa isso na prática? Eu vou chegar aqui, vou fazer um run file. E aí eu tenho aqui, ó, produtores produzindo e consumindo itens. Estou produzindo e consumindo itens. Deixa eu ver se consumidor aqui. Mas aqui, da forma como ele executou aqui, eu só estou tendo produção de itens. Deixa eu executar novamente. Eu dei ruim no programa. Eu estava executando exatamente o programa.
Até porque se eu tentasse executar o producer, ele não. Acho que eu tenho quase certeza, não botei um método run e ele ia procurar como referência no construtor dele. Quando eu crio um novo objeto producer, ele procura um programa que está associado. Mas isso aí tem um pouco a ver também com a Java Virtual Machine. Eu não tenho um comportamento pré-determinado de preempção. Então, ele pode ficar um tempo maior privilegiando uma thread em relação à outra. No caso, ele ficou um tempo maior aí nas threads de produtora sem preemptar de consumo. Vamos ver agora como é que isso vai se comportar. Certo? Por alguma ação do destino, ele está só chamando as threads de consumo, de produção. Deixa eu ver aqui um tempo, ver se aparece o consumo, consumer. Tá, modificar aqui um pouquinho o código para dar uma variada. Vou executar isso aqui. Run file. Deixa eu modificar alguma coisa no código. Não, ele deveria estar consumindo alguma coisa aqui. Uma coisa aqui um pouquinho mais... eu vou não rodar os produtos, vou rodar somente um produtor e ver como é que isso vai se comportar. Client build. Só para forçar aqui se ele preemptar os consumidores. Bruh.
Vou modificar aqui de novo. E vou forçar a preempção com sleep, certo? Só aqui, só para forçar a preempção. Só que aqui eu tenho que botar no try catch. Vou botar aqui um try. Catch. E ponto. Print take trace. Pronto, fiz isso. Vamos agora. Clean build. Eu estou forçando aqui ele dormir, né? Só para ver se eu realmente consigo preempitar o produtor, porque o que acontece aqui, do jeito que está se comportando aqui no meu ambiente, isso é uma coisa que pode mudar na mente de vocês, se vocês verem a aula do semestre anterior não estava com esse comportamento, ele não está preemptando. Então vamos ver agora se eu preempto. Não preemptou. Vamos fazer aqui, deixa eu ver aqui. Produção. Ah, ele não compilou. Tem um erro aqui na compilação. Professor, eu compilei aqui e deu certo. Apareceu produzindo e consumindo. Isso depende do ambiente. O que é Vai uma ser um coisa boa, ambiente né? Porque mesmo. se eu falasse isso para vocês, vocês não acreditavam. Mas isso é muito do ambiente. Certo? Thread, run, system, try. Ok. Acho que porque que eu fiz com erro, ele não. Eu vou forçar aqui ele a fazer isso. Certo? Try catch. Ok, agora tá todo bonitinho, todo indentado, certinho. Aquele momento que indentação ajuda a gente a enxergar as coisas. Ó. Acredite ou não, funciona. Ok, compilou certo, não teve nenhum erro, nenhum warning. Run file.
Estranhamente, no meu ambiente não está rolando. Ah, não. Teve algum momento aqui que rolou alguma coisa. Aqui, ó, pronto. Ele tentou consumir em algum momento Java.25 e deu erro. Index 0 out of bounds. Index 0 out of bounds for length 0. Mas ele não está exibindo os erros de consumo. Deixa eu ver então em consumer. Eu não estou exibindo aqui esse system out println. Deixa eu ver aqui. Consuming item. Ok, donkey. Aqui um sleep one. E aqui em producer, botar em sleep one. Ok. Run. Clean and build project. Scanning for projects. Changes detected. No test will run. Finish. Okay. Let's run. Run file. Naquela execução aconteceu uma condição, uma race condition, que eu tentei consumir um item que não estava disponível, né? Assim, o buffer estava vazio. Eu não sei por que no meu ambiente não está aparecendo as mensagens dos consumidores, né? Professor, eu consegui o erro do consumidor, posso mandar um print se quiser. No A chat. gente gerou naquela execução. Do consumidor, sem ser o do produtor. É isso, do consumidor. A gente gerou aquela execução. O seu deu uma quantidade de consumidores, depois produtor, depois de consumidor, depois um erro out of bounds. Naquela execução que a gente fez, deu um out of bounds logo no começo. Vamos deixar ele executando aqui um tempinho, porque possivelmente ele deve acontecer a mesma coisa. Ele deve verificar. E aí a gente vai vai continuar produzindo. O seu, Vitor, depois de quanto tempo, Wanderson e Vitor? Vou deixar executando aqui um tempinho. Em algum momento ele vai aparecer tentativa de consumir algum item que não foi produzido. Certo?
Eu vou tentar, inclusive, forçar isso mais. Vou fazer uma coisa diferente aqui. Vou fazer um teste aqui. Então, se é run tasks. Eu vou colocar aqui mais uns 4 consumidores. Então, vou botar aqui de C0, C1, C2, C3, C4. C0. C2, C3, C4. Run clean build. Ok. Agora vamos executar aqui. Run file. Em algum momento, eu tenho com tanto consumidor aqui que ele vai preempitar e dar o erro. Talvez não aconteça aqui com o meu ambiente nesse momento, né? Teve outros que aconteceram, mas certamente vai acontecer com alguns de vocês. É um comportamento que varia, né? Mas o que é relevante nesse comportamento, em algum momento vai acontecer o erro, certo? É o seguinte, o que é que o nosso código faz? Quando eu produzo, eu acesso uma variáveis que são de quem? Do programa, que é o buffer e o item count. Quando eu consumo, eu acesso o buffer e o item count também, certo? Essas variáveis, elas são compartilhadas, é o que a gente chama de memória compartilhada. E como aí, quando acontece o erro no programa de vocês, acontece o que a gente chama de race condition. Então, o consumidor tentou consumir quando não tinha nada para ser consumido, por exemplo. Como é que eu resolvo o race condition? Mediando o acesso às variáveis compartilhadas de produtor e consumidor por meio de um semáforo. Então, aqui eu tenho um exemplo de semáforo da IAP. Eu posso chegar aqui no programa e criar um semáforo. Eu posso, por exemplo, criar um semáforo mutex. New semáforo. O que é um semáforo mutex? Um semáforo que ele diz se você tem acesso ou não à região compartilhada. 0 ou 1. E aí, antes de entrar na região compartilhada, eu chego aqui no produtor e posso fazer o seguinte. A.text Deixa eu dar um build aqui.
Então, eu posso fazer aqui A ponto down. Eu compartilhei aqui como mutex. Ok. Ah, tá. Bad guy. Semaphore mutex. Eu tenho que definir ele como aqui. Por isso que estava sem pegar. A ponto mutex ponto down. Então eu estou dando um down no semáforo. Quando eu saio da região crítica, eu faço A ponto mutex up. Eu posso fazer isso. E aí eu também terei que fazer isso no consumidor. Quando eu entro, eu faço um down, e quando eu saio, eu faço um up. Então, eu garanto que somente um por vez entra na região crítica. Ainda não é a melhor solução, não é a solução mais elegante, porque eu não resolvo o problema ainda de verificar a quantidade de itens, certo? Se vocês olharem o livro The Little Book of Semaphores, vocês vão achar uma solução que vai usar dois semáforos. Um semáforo mutex, como a gente colocou aqui, e eu vou trocar esse item count como uma variável compartilhada para um semáforo de itens. Porque eu só vou fazer down se o número de itens for maior que... Eu só vou entrar na região crítica para consumir se o número de itens for maior que 0. Então, toda vez que eu estiver produzindo um item, eu vou dar um up em itens, num semáforo de itens, e toda vez que eu for consumir o item, eu vou dar um down num semáforo de itens. Então, eu vou colocar um semáforo mutex e um semáforo chamado aqui itens, onde esse semáforo de itens eu vou inicializar ele com 0, porque inicialmente não tem nenhum item no buffer, né? Então, a primeira tarefa aqui de vocês vai ser verificar as referências de resolução do problema do produtor consumidor na internet. The Little Book of Semaphores é um PDF que vocês acham facilmente na internet. E utilizando essa classe Semaphore, que é a implementação de um semáforo, alterar aqui a forma como produtor e consumidor se reportam ao consumo de itens e produção de itens em programa, de modo a evitar a condição de corrida. Vocês entenderam a ideia da coisa? Se vocês quiserem também, vocês podem ver outros exemplos disso na aula do semestre passado, certo? Esse código inicialmente vai estar no site. O nome do livro é Little Book of Semaphores. Little Book of Semaphores. E aí vocês vão achar essas referências. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida, alguma questão com relação a isso? Eu vou colocar isso numa tarefa do Teams, para depois vocês postarem os resultados, certo, gente? Mas aí já podem começar a fazer, ok? Então, a ideia da aula de hoje era essa, né? Então, comecem a baixar o ambiente, mantenham aí o NetBeans, executem esse código, ok? E qualquer dúvida, você pode reportar
Que eu saiba, não tem nenhuma restrição no Linux, né? Você pode usar o NetBeans, você pode usar outro compilador, outro ambiente Java, né? Da sua preferência, Eclipse, ou pode executar usando Java C puro, não tem problema, como for melhor para vocês, ok? Então, acho que por hoje é só, gente.